Olá, o meu nome é Daiane Baumgartner e hoje nós vamos conversar sobre como escolher o melhor boneco para o seu projeto. Bom, eu quero nesse vídeo falar sobre alguns aspectos que você precisa pensar na hora de você escolher qual boneco que você vai construir, que você vai pedir para alguém construir para o seu projeto. Então existem algumas coisas que eu acho importante a gente pensar e quero falar com você a respeito disso aqui nesse vídeo. Eu vou listar aqui para vocês 3 coisas que eu acho importante você pensar quando você estiver tomando essa decisão de qual boneco você vai construir para o seu projeto. Primeiro elemento, o tipo. Bom, existem muitos tipos de boneco, como você viu na live que eu fiz ontem, não é mesmo? Tem boneco de manipulação direta, tem boneco de luva, tem boneco de fio, tem boneco de vestir, tem boneco em miniatura, tem muitos tipos de boneco. É isso, né? Você precisa escolher que tipo de boneco você vai fazer. Então, é importante que você escolha esse boneco a partir de alguns elementos. Então, você pode escolher a partir da dramaturgia, do seu interesse em aprender a construir, em aprender a manipular. Você pode também pensar nas necessidades do cenário. Se você já tem uma mesa no seu cenário, talvez seja muito interessante você então optar por um boneco de manipulação direta, porque você já vai ter ali o espaço, a mesa, aonde utilizar esse boneco. Agora, se você tem, por exemplo, um cenário feito de tecido, você escolher um boneco de manipulação direta, você vai ter que acrescentar uma mesa ao seu cenário. E aí talvez seja mais interessante você escolher um boneco de luva, por exemplo, onde ele vai ficar atrás dos tecidos, né? E você vai conseguir ali fazer a manipulação do boneco atrás desse tecido. Então, dependendo da sua decisão de cenário, você já vai ter aí uma facilidade para escolher que tipo de boneco que você vai utilizar no seu projeto. Você pode também escolher um boneco a partir das suas habilidades. Então, se você já trabalhou com boneco de luva, tem uma habilidade com boneco de luva, talvez seja mais interessante você escolher esse boneco dentro dessa categoria que você já tem o domínio, do que você partir para um boneco de fio, por exemplo, né, que necessita aí de um trabalho, né, de manipulação, de uma pesquisa, que vai te levar um tempo bem maior. Então, se você não tem esse tempo, né, se o projeto tem que ser realizado em um curto período de tempo, dentro de editais, por exemplo, é mais interessante você optar por aquela habilidade que você já trabalha, que você já tem. E aí, para um trabalho de longo prazo, de muitos meses, mais de um ano, você investe, então, num outro tipo de boneco, como um boneco de fio, por exemplo. O segundo elemento que eu acho importante você pensar quando você for decidir qual boneco que você vai fazer é a questão do tamanho. O tamanho do boneco é muito legal a gente pensar sobre isso antes da gente fazer o boneco. Uma das coisas que é importante você pensar é como você vai transportar o material de cena do seu projeto, desse espetáculo que você está construindo. Você possui carro? É transporte público que você vai utilizar? Você vai querer viajar com esse projeto? Vai pegar avião? Vai pegar ônibus? Qual é o seu desejo a longo prazo com esse projeto de circulação? E quais as suas possibilidades reais de circulação com esse trabalho? E aí, a partir desse pensamento, dessa reflexão, você vai escolher, então, qual é o melhor tamanho para o seu boneco. Outra coisa importante é como você vai transportar. Você tem case? Se for um boneco bem grande, né, um boneco gigante, você tem case para levar esse boneco? Você tem verba, né, suficiente para fazer um bom case para não danificar esse boneco? Então, às vezes, a gente está no começo da carreira, é mais interessante a gente pensar num boneco menor, onde a gente pode transportar dentro de uma mala, onde a gente pode construir uma mala menor, onde a gente vai levar esse boneco bem protegido, né, e vai conseguir circular mais, do que fazer um boneco gigante
que a gente vai acabar tendo dificuldade de circular com aquele trabalho. Eu lembro e penso sempre nos bonecos do Royal Deluxe. Você tá vendo aí agora aí umas fotos, umas imagens. Esses bonecos gigantes, né? Eles são muito interessantes, são maravilhosos. Eu morro de vontade de fazer bonecos como esse. Mas a minha realidade atualmente não me permite construir bonecos gigantes dessa forma. Não que eu não possa fazer isso no futuro. É claro, eu posso estruturar um projeto, conseguir um patrocínio, né, para fazer um projeto desse com bonecos gigantes, com bonecos enormes. Mas na minha realidade atual, eu preciso ir para um outro caminho. E foi foi aí que eu descobri os bonecos em miniatura e fui para esse caminho. Porque dentro da minha realidade atual é muito mais fácil para mim circular com bonecos menores do que com bonecos gigantes como os do Royal Deluxe. Outra questão importante que envolve o tamanho é para quantas pessoas você vai apresentar o seu espetáculo. Se você vai apresentar em grandes teatros para mais de 600 pessoas, para mais de 2.000 pessoas, é esse o seu projeto? O seu projeto ele prevê apresentações em grandes teatros para circular o Brasil, né? Então o investimento aí é muito maior, mas também o boneco tem que ser muito maior, né? Para as pessoas conseguirem ver o seu boneco. Então, se você fizer um boneco de 60 centímetros para 600 pessoas, o boneco vai ficar muito pequeno. Então, você precisa fazer um projeto aí, né, bem maior, um boneco bem maior, que apareça, para que você consiga chegar em todas essas pessoas. Ou não. Ou o seu projeto é para apresentar em bibliotecas, em escolas, para salas de aula, 30 pessoas, 50, 100 pessoas. Quando o seu projeto é para esse público, um público mais reduzido, espaços alternativos, você pode então escolher um boneco menor, porque o seu público vai estar ali pertinho, próximo, para assistir a sua apresentação, e aí o seu boneco pode ter um tamanho reduzido. A terceira coisa que nós temos que pensar quando a gente está decidindo qual boneco vai ser o melhor boneco para fazer o meu projeto é a questão do material. Exatamente. Por quê? Você precisa pensar qual a estética que você gostaria que o seu espetáculo tivesse. E a partir dessa escolha, você vai decidir qual material que vai te dar o melhor resultado dentro dessa estética que você escolheu. Se você escolher, por exemplo, um boneco um pouco mais realista, você precisa também que o seu boneco seja feito de um material que tenha uma textura mais realista para acompanhar toda a estética do espetáculo. Por exemplo, se você for fazer um boneco realista com papel machê, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que se você escolher, por exemplo, o termoplástico, que é um material que você consegue um resultado de textura e de modelagem mesmo, dos detalhes do rosto, muito fino, fica um detalhe muito fino. E já no papel machê, por ser um material muito mole, você não consegue esse resultado de uma forma fácil. Você até consegue, mas você vai ter muito trabalho para conseguir essas texturas e essa definição das linhas que um rosto realista precisa ter. Agora, se você escolher uma estética mais abstrata, você pode usar qualquer material. Por exemplo, materiais recicláveis. Se você quer um boneco mais abstrato, um boneco mais fantástico, que não fique tão preso à realidade, que se aproxime mais de caricaturas, de desenhos, aí você pode brincar com a textura dos materiais, você pode brincar com a forma dos materiais, e aí então você também vai estar escolhendo aí materiais diversos, uma infinidade de materiais para representar essa abstração, essa caricatura, né, esse desenho nos bonecos, que também fica um resultado muito, muito bacana. Outra coisa sobre o material
é a questão do tamanho também, né? Por exemplo, se você vai fazer um boneco de tamanho real, que se aproxime de um boneco de ser humano, né, do tamanho, se você escolher, por exemplo, o material, o biscuit para fazer esse boneco, você vai ter muita dificuldade, porque você vai gastar um dinheiro grande para a quantidade de material que você precisa para fazer uma cabeça humana de biscuit. E você também vai ter alguns problemas, como por exemplo peso, você também vai ter problemas de rachadura, pode ser, né, que aconteça. E talvez o resultado não fique tão legal quanto você esperava. Então se você quer um boneco grande, talvez seja interessante você pensar em outras formas, né? Uma estrutura de arame com empapelamento, ou espuma, ou mesmo termoplástico, que é um material muito leve, né? Então cada material vai ter aí as suas qualidades e as suas características negativas, que você precisa colocar na balança para escolher de que material você gostaria que o seu boneco fosse feito. Bom, essas foram as 3 coisas que eu acho importante você pensar sobre na hora de decidir qual vai ser o boneco que mais vai se encaixar, que vai facilitar a realização do seu projeto. Mas tem uma coisa que eu quero falar aqui, que é o que você não deve considerar na hora de decidir isso, que é, se todos estão fazendo boneco de luva, então eu também vou fazer boneco de luva. Mesmo que eu não goste desse tipo de boneco, mesmo que eu não me interesse por esse tipo de técnica. Isso não é legal de você fazer. Você precisa escolher o seu boneco, o seu projeto, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá interesse, aquilo que te move, né? Então é importante você escolher o tipo de boneco de acordo com o tamanho, de acordo com o material, né? Decidir essas características desse boneco de acordo com o teu interesse. O que você tem interesse de pesquisar? O que você tem interesse de construir? O que você tem interesse de trabalhar com, de aprender, né? Então, isso é importante. Então, assim, não vá pelo que todas as outras pessoas estão fazendo. Vá por aquilo que você acha que se encaixaria melhor dentro da tua experiência artística, dentro da tua vivência artística, dentro da tua profissão, dentro do espaço que você ocupa como artista no mundo. E então, decidido isso, você deve considerar aí esses 3 elementos que eu falei. Se você assistiu esse vídeo, gostou e quer acompanhar o meu trabalho, você pode curtir o meu canal no YouTube, lá tem vários vídeos que vocês podem assistir. Vocês podem também me seguir no Instagram, curtir a minha página no Facebook e me acompanhar aí nas redes sociais. Um abraço e até mais!